Amigas e amigos, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, fez uma visita à Câmara dos Deputados e houve uma troca de gentilezas, entre aspas, entre o ministro e o deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro. O deputado chamou o ministro de capanga e o ministro retrucou, chamando o deputado de desclassificado. O deputado Glauber Braga falou em tom de xingamento, óbvio, para atingir o moral e também a moral do Sérgio Moro, mas tirando esse aspecto de ser um adjetivo com esse objetivo, o deputado tem razão. Mas antes de prosseguir, eu sou Oswaldo Bertolino, este é o Outro Lado da Notícia. Bem-vindas, bem-vindos ao Outro Lado da Notícia aqui no YouTube. Eu peço para você compartilhar, para você comentar. O comentário de vocês é muito importante, ajuda a dinâmica do canal. E também se inscrever, enfim, fazer a divulgação do Outro Lado da Notícia. Também aqui no podcast, aqui do Spotify, peço para vocês compartilhar, para vocês se inscreverem, também ajudar a divulgar o podcast. Eu fui ver no dicionário o significado exato de capanga e ele pode ser resumido como o assalariado que é pago para proteger determinados grupos criminosos, o xerife, né, que é contratado. Essa alusão ao Velho Oeste, ela é muito oportuna. É o John Wayne. Eu já comentei aqui em outra ocasião que o Sérgio Moro se imagina o John Wayne de Maringá. Só que o John Wayne era o xerife durão, né? Aí ele chega lá, não sei o que, o fusca enguiçado que eu sempre digo, e não desembucha, não sai do lugar. Quer dizer, é o problema que eu sempre digo aqui da estatura moral rebaixa a estatura intelectual. Esse tipo de gente não tem condição de debater nada, né, de argumentar sobre nada. Fica repetindo, ali é o fusca mesmo. E não sai do lugar, né? Não tem condições de desenvolver uma ideia, um raciocínio, né, elaborar alguma coisa com algum conteúdo intelectual mais desenvolvido. É a regra. Eu sempre digo aqui, pega o Paulo Guedes, pega o Jair Bolsonaro e outros tantos mais, Deltan Dallagnol. Quem é o Deltan? O Deltan fez isso, o Deltan fez aquilo, o que né? O quen e tem o que a dupla perfeita. E vai o outro lá, quer dizer, essa história do parasita, não filme, o adjetivo que o desclassificado Paulo Guedes também utilizou para se referir aos funcionários, ao funcionalismo público. Pega Jair Bolsonaro, então, nem se fala. É o nível dessa gente. Não é gente que tem intelecto, porque o que acontece? Para você ter uma intelectualidade desenvolvida, é necessário você ter capacidade cognitiva desenvolvida. E como que a gente consegue isso? É trabalhando conceitos, estudando, né? Procurando compreender os conceitos, fazer a ligação de um com o outro e vai trabalhando. O conhecimento é uma espiral, se dizem por aí, os cientistas do conhecimento, quer dizer, ele é infinito, ele vai evoluindo, né? O que se conhece hoje, amanhã já tem outro nível de conhecimento, tem outros elementos agregados, etc, etc. Bom, não dá pra gente prolongar muito nisso. Agora, quem fica aí no lugar comum, quem fica aí no senso comum, vira um ridículo, um medíocre. E aí o que resta esse tipo de gente fazer, se não ser capanga de grupos organizados, crime organizado, etc, etc. O que faz o Sérgio Moro se não exatamente isso? Aí eu quero já fazer a ligação para a espiral, né? Uma coisa mais desenvolvida, mais com um nível de conhecimento mais profundo. Isso tem a ver, sim, com a democracia. Eu comentei aqui no vídeo passado, quer dizer, as ameaças à democracia. Se essa é uma questão central no Brasil hoje ou não é? É evidente que é. Só se fala em democracia ameaçada aqui, democracia ameaçada ali, tal. Os algozes da democracia dizem que estão defendendo a democracia, porque virou lugar comum, é isso. A mediocridade, a falta de honestidade, né, o rebaixamento moral, o rebaixamento intelectual, fazem as pessoas saírem por aí dizendo eu estou defendendo a democracia, o comunismo é antidemocracia. O que fazem os anticomunistas que eu comento aqui? Fábio Panunzio, Hugo Studart, Euler Fagundes de França Belém, Gustavo Marx, uma hora ele é Gustavo Marx, outra hora ele é Gustavo Bezerra e tal.
numa posição de extremista anticomunista. Fica no lugar comum. E o lugar comum chega ao xingamento. O que o Sérgio Moro fez foi rebater o tom do xingamento do Glauber Braga com outro xingamento. Com a diferença de que o Glauber Braga estava ali diante de um capanga. A questão, todo mundo tem os seus momentos de xingamento, claro. De um jeito ou de outro, uns mais, outros menos. Mas quando a gente se depara com capanga, como o Sérgio Moro, é inevitável, quer dizer, a coisa fica engasgada aqui e fala, porra, você é um canalha. O que o Lula sempre diz aí, a canalice da Lava Jato. Você é um sequestrador, sequestrou o Lula, e vive aí defendendo a volta do seu instrumento de sequestro, que é a prisão em segunda instância. O que é isso não capanga? O xerife de Maranhão, veja bem, ele é assim, depois que ele fala veja bem, aí a gente não vê mais nada com clareza. Agora, voltando ainda à questão da democracia, a democracia está ligada à economia. Não dá para falar em democracia sem falar em economia, e vice-versa. Se não houver a democracia econômica, não há democracia política. E quando se fala democracia, a questão do poder do povo, não é isso? O conceito lá da antiguidade grega e tal, o poder do povo, as constituições democráticas, de todo poder emana do povo. Tal. Agora o povo não pode sequer se organizar em sindicatos. O que o Bolsonaro está fazendo aí, asfixiando o sindicato? Para reivindicar os seus direitos. O poder emana do povo não é só lá do voto, é a liberdade para o povo se organizar. A liberdade para os estudantes se organizarem, terem a sua UNE, ter a sua UBS, as suas organizações representativas. A história, eu falei aqui, eu escrevi a história dos 30 anos da União da Juventude Socialista, que eu fui pesquisar a história da luta da juventude. É um livro que eu fiz, de 30 anos da OJS, tem aí na internet. Agora, por que eles procuram impedir de se organizar exatamente? Isso é cerceamento da democracia, claro. A verdadeira democracia é a participação do povo. Por que eles procuram cercear a participação dos estudantes e dos trabalhadores? Porque é o povo. É o povo. São as duas categorias que confrontam o status quo do clube privado, da lama, da corrupção, etc, etc. Um exemplo mais aí recente na história foi o Fora Collor. Agora, recentemente, as passeatas estudantis. Portanto, é necessário fazer com que essas duas categorias sejam amordaçadas. E isso é asfixiar a democracia. Isso vem da Revolução Francesa, já tenho falado muito disso aqui. Liberdade, igualdade e fraternidade. Para haver liberdade é preciso haver igualdade. Não é igualdade vulgar, a igualdade social, é diferente. Igualdade de oportunidades, de distribuição de riquezas, etc, etc. Produção e distribuição de riquezas. Para haver, isso é um conceito importante, para haver liberdade é preciso haver igualdade. Agora, tem igualdade entre esse clube aí do Sérgio Moro, do Bolsonaro, do Paulo Guedes, etc., com a situação dos trabalhadores, dos estudantes, do povo? Portanto, não há democracia. Parte-se daí, esse ranking que eu comentei aqui no vídeo passado da The Economist, eles falam de democracia para eles, o clube deles, não é a democracia do povo. Aí entra também um outro conceito importante para a gente refletir. Porque, do ponto de vista econômico, qualquer projeto da direita não tem condições de incorporar o povo. Nós tivemos aí a social-democracia, o estado de bem-estar social do pós-Segunda Guerra Mundial, aqui no Brasil, a Revolução de 1930, as constituições de 1946 e 1988, que inseriu o povo e tal. Agora isso vai evoluindo, o povo, não, eu quero mais. Como é que está a distribuição aí da renda, aí, da riqueza que nós estamos produzindo? 60% para nós, do clube privado, da corrupção da lama, e 40% para vocês. Mas está errado isso aí, nós queremos chegar a 50%, depois a 40%, depois acabar com isso. Isso é socialismo. Olha a história do socialismo. O que é socialismo? Agora ele vai, não vamos falar, é 60%. E não se fala mais disso. Então nós vamos ter que fazer uma revolução aqui. Se vocês fizerem revolução, nós vamos reprimir vocês. O que eles fizeram na Comuna de Paris, logo depois da Revolução Francesa, do ponto de vista histórico? A Revolução Russa, a Segunda Guerra Mundial, a guerra no Vietnã, a guerra na Coreia, etc. A guerra que eles movem hoje contra a Venezuela, contra Cuba. Aqui, as lava-jatos da vida aqui na América Latina. Como eles não conseguem resolver esses problemas do ponto de vista
econômico com democracia, com mínimo de democracia, com o espírito da Revolução de 30, da Revolução Francesa, do estado de bem-estar social. O que eles fazem? Então nós vamos ter que acabar com a democracia. E quem topa acabar com a democracia? Os capangas. Olha aí onde entra Sérgio Moro na história. O capanga Sérgio Moro, o xerife. Aí chegam os fascistas, deixa comigo, deixa aqui, que bate no peito, aí eu resolvo aqui. Eu sou o xerife de Maringá. É evidente que ele não tem condição nenhuma, nem intelectual, nem moral, nem nada. Lógico que tem um grande poderio atrás dele, né? Costas largas, Grupo Globo, essas relações lá com os Estados Unidos, etc. Então, aí, é evidente, eu disse, ele é muito mais do que capanga. Ele é um representante de tudo isso. Ele é um representante, por isso que ele choca com o bolsonarismo. Porque o bolsonarismo são essas milícias aí, essas milícias ordinárias que tem por aí. Isso que nós estamos vendo. A milícia Lava Jato, ela é muito mais poderosa. O Sérgio Moro tem muito mais poder do que o Bolsonaro, né? Estou dizendo a facção que ele representa. Pode não ser ele, eu sempre digo aqui. Ele, inclusive, pode ser descartado em determinado momento. Você já fez o que você tinha que fazer, sai fora. Está muito em evidência que você é um capanga. Essa história de bolsonarismo, por exemplo, isso é uma vergonha, isso é um vexame. É assassinato de Marielle, é assassinato de miliciana, não sei o que, não sei o que. Agora é isso que eu falei. Pega a história de Maringá, falei aqui. Que lá não é milícia? O que aconteceu lá em Maringá não é milícia? Do Álvaro Dias, do ladrão, ou ladrão? E aí eles vão se articulando para fazer a representatividade, a representação política. Esse é um ponto também fundamental para a gente olhar, né? Como que o partido da Operação Lava Jato vai se transformar em partido político efetivo? O ladrão, Álvaro Dias, organizou o grupo dele lá, a turma da prisão em segunda instância, não sei o que, tal. E o Podemos, o tal do Podemos, o partido dele. Portanto, a questão da democracia, ela tem esta evolução. Questão econômica, não consegue resolver. Aí chegam os capangas, os gangsters, as quadrilhas, as milícias, as facções criminosas, e deixa que eu resolvo. Como é que eles resolvem? Fazendo isso aí, assassinando Paulique em Maringá, assassinando esse miliciano lá na Bahia, né? E, fundamentalmente, indo para cima de quem tem condições de enfrentá-los, de confrontá-los, que são os trabalhadores e a juventude, os estudantes. Tudo isso em nome do quê? Passar a mão no dinheiro do povo, né? Saquear a nação, essas coisas todas que eu sempre digo aqui. Portanto, a questão da democracia, ela é fundamental, ela é central. E quem faz oposição tem que pensar nisso. Como que faz para a gente defender a democracia? Qual é o caminho? É frente de esquerda, frente ampla, né? É impedir o avanço da extrema-direita com uma grande barreira, fechando os flancos à direita, à esquerda, ao centro, tudo mais, e organizando, acumulando forças para fazer a contraofensiva. Como é que é? Isso precisa ser debatido a partir da questão econômica. Quem não compreender o programa, disse isso aqui, repito, quem não compreender o programa de governo do Paulo Guedes não compreende nada do que está acontecendo no mundo político. Muito obrigado pela atenção. Reforço o pedido para você se inscrever, divulgar, compartilhar, enfim, ajudar a gente a difundir o outro lado da notícia. Um abraço, até a próxima.